Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo exploraremos 4 funções do Excel para trabalhar com textos. Vamos ver a função e-comercial, concatenar, a função C e a função texto. Para este exemplo, eu separei alguns endereços. É muito comum que a gente precise formatar endereços e também é muito comum que alguma informação do endereço possa estar faltando na nossa base de dados. Então vamos começar com esse endereço aqui, fazendo a junção de várias informações numa única célula. Então esse é o nosso objetivo, a gente vai juntar todas essas informações numa única célula. Começaremos a fazer isso com a função e-comercial. Então, vou colocar aqui sinal de igual, vou pegar a rua e vou concatenar com o número e vou também concatenar com o bairro, com a cidade e com o estado. Pronto, então aqui a gente concatenou tudo numa célula só, utilizando o e-comercial. A gente pode fazer algo bem parecido com a função concatenar. Concatenar. A função concatenar, ela pode ser utilizada da seguinte forma. A gente escreve concatenar, abre parênteses, e vai pegando as informações que a gente deseja concatenar, separando elas pelo ponto e vírgula. Então, praticamente a gente obteve o mesmo resultado, tanto usando o e-comercial quanto usando o concatenar. Eventualmente, a gente pode separar uma informação da outra. Para isso, basta a gente colocar uma vírgula e um espaço, por exemplo, entre o e-comercial. Então, eu tenho a célula A2 concatenada com uma vírgula e um espaço e depois concatenado com o B2. Perceba que a vírgula e o espaço vão ficar entre aspas duplas. Então, eu consegui separar uma informação da outra, né? A rua, consegui separar do número, utilizando uma vírgula e um espaço. Eu posso adotar esse mesmo recurso entre as outras informações também. Então, vou colocar aqui entre aspas duplas, né? A vírgula e o espaço. E depois um e-comercial. Pronto. Então ficou assim, separado, né? Tudo com vírgula. Eventualmente a gente pode querer colocar um hífen para separar o estado. E a mesma coisa vale aqui para o concatenar. Então a gente coloca aspa dupla, vírgula, espaço e mais um ponto e vírgula. Então aspa dupla, vírgula, aspa dupla de novo e mais um ponto e vírgula. Então esse mesmo recurso aqui, a gente vai colocar depois do B3, depois do C3, depois do D3 e depois do E3. Pronto. Então a gente obteve o mesmo resultado que eu fiz uma vez a mais, né? Deixa eu dar um desfazer aqui. Vai ficar um aqui e um aqui. Pronto. Esse último ponto e vírgula a gente não precisa. E aqui vai ser um hífen. Pronto. Então a gente obteve o mesmo resultado com as duas fórmulas, né? Tanto com o e-comercial, esse aqui com o e-comercial, e esse aqui com o concatenar. Eu prefiro mais utilizar o e-comercial. Então, eu vou pegar esse aqui, do e-comercial, e vou colocar aqui também. E aqui eu vou arrastar para as demais linhas. E a gente observou aqui na linha 5, onde é uma linha onde a gente não tem o número, aconteceu isso aqui. Ficaram duas vírgulas unidas, né? Então, isso a gente não quer na nossa base de dados ou no nosso relatório. Então, para corrigir esse problema, a gente vai utilizar a função C. Então, antes de jogar na tela isso aqui, primeiro eu vou validar se a minha célula B5 tem ou não informação. Então, essa parte toda aqui do B5 eu vou apagar e eu vou colocar a função C nesse local aqui. Então, vou fazer assim, a função C, ela vai analisar a nossa célula B5, onde eu vou perguntar se ela está vazia. Então, eu perguntei aqui, se B5 estiver igual a nada, né, estiver vazia, eu vou colocar aqui um nada, né, um vazio mesmo. Caso contrário, eu vou colocar aqui uma vírgula, um espaço e vou concatenar com o B
5. Então, agora, a célula B5 vazia ficou corrigido aquela vírgula dupla que a gente observa aqui embaixo, né? Observe que se eu tiver um número aqui qualquer, ele vai colocar uma vírgula após este número, correto? Então, aqui ficou corrigida essa ausência do número. Então, eu posso agora, que a minha fórmula está corrigida, posso passar para todas aqui. Só que note que, quando o estado está vazio, eu não consegui corrigir. O estado ficou aquele hífen vazio lá no fim, né? Então, para corrigir isso, este mesmo recurso que eu coloquei aqui, eu vou colocar para todas as outras células. Então, eu vou copiar esse C aqui e vou colocar neste local aqui. Então, o C5 não vai ser colocado diretamente, né? Para colocar o C5, eu vou validar antes. Então, vou dar um Ctrl V aqui e vou validar o C5 agora. Pronto, agora o C5 está validado também. Então, eu vou pegar um exemplo aqui onde eu vou apagar a cidade. Note que a fórmula já corrigiu aqui e não colocou aquelas vírgulas duplas, né? No de baixo, se eu apagar a cidade, desculpa, o bairro, vai ficar aquelas vírgulas duplas ali, né? Aí eu vou fazer a mesma validação para a cidade. Então, deixa eu pegar aqui onde eu joguei a cidade, que é o D. Então, este D aqui não vai ser colocado automaticamente. Primeiro, eu vou validar se eu posso colocar ele. Então, aqui vai ser o D e aqui vai ser o D. Agora eu posso apagar a cidade e perceba que ele não colocou aquela vírgula, né? E por fim, eu vou validar também o estado. Agora sim eu posso colocar a fórmula para todos. A fórmula final ficou assim, então, né? Todas as células estão sendo validadas antes, tanto o B quanto o C, o D e o E. Então, antes de colocar o valor dela, eu fiz um if, né? Fiz um C. Então, antes de colocar o valor da célula, eu fiz um teste, né? Com a função C. Deixa eu completar agora todos aqui. Bom, nessa aqui agora a gente vai tirar um número para ver o que vai acontecer. Ó, então ele eliminou uma das vírgulas, né? Essa aqui a gente pode tirar o bairro, essa a gente pode tirar a cidade, essa é o estado. Ah, deixa eu fazer o estado com o hífen aqui no final. Aqui a gente vai tirar duas só para ver como fica. Ó, então ele coloca apenas a rua, o número e o estado, né? Se nós, por exemplo, tirar daqui, olha o que acontece. Vai ficar assim, né? Várias vírgulas desnecessárias. Para finalizar, vamos supor que em algum determinado endereço a gente tenha um CEP. E o CEP, geralmente, a gente quer formatar ele com uma formatação bem característica que é esta aqui, né? Então, geralmente o CEP é assim. Se a gente desejar formatar o CEP, a gente pode adotar a função texto. A função texto é usada para formatar valores monetários, horas, datas, telefones, latitude e longitude, CPF. Nesse caso, a gente vai formatar o CEP. Então, aqui, para mostrar o CEP no final, a gente colocaria e-comercial. Vamos validar de novo, né? Se aqui for igual a nada, então nada. Caso contrário, vamos colocar o F12. Vamos colocar o F12. Só que esse F12, ele vai ser formatado. Então, a gente vai colocar a função texto. E para a função texto, a gente vai passar aquele local que tem o texto que a gente deseja formatar, ponto e vírgula, e a formatação que a gente deseja que ele siga. Nesse caso, a gente quer 5 dígitos, né? Então vamos colocar 5 hashtag aqui, ou 5 sustenido, ou o famoso joguinho da velha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 joguinho da velha. E depois mais 3. 1, 2, 3. Então ele vai ter 5 números, vai ter um hífen e depois 3 números. E aqui, por fim, a gente fecha o parênteses. E antes do CEP, a gente vai querer apenas um espaço.
Então, vou colocar aqui um espaço e um e-comercial. Então, antes do CEP vai ter apenas esse espaço que eu vou colocar aqui. Pronto, então ficou assim o endereço com apenas a rua, o número, o estado e o CEP. Nesse caso, eu vou colocar mais algumas informações aqui só para ver se ficou tudo completo. Pronto, olha aí. Então, a gente tem o nosso endereço completo, formatado aqui, onde a gente tem rua, número, bairro, cidade e estado e, por fim, o CEP. Certo? Note que o CEP foi passado assim e a gente colocou ele no formato que a gente considerou mais adequado. Então, a gente viu a função e-comercial, a gente viu a função concatenar, a gente também explorou a função se para validar se a informação veio ou estava ausente, e por fim a gente utilizou a função texto para formatar o nosso CEP, certo? Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.